que trabalha preparando para o domínio do anticristo. A igreja do Senhor ora, clama, e se alegra e propaga o evangelho de uma forma geral para que Jesus Cristo volte e busque a sua igreja. Mas o anticristo ele quer fazer o reino dele aqui na terra, porque o mundo jaz no maligno. Então ele quer trabalhar dessa forma, e por isso ele usa de pessoas, assim como nós somos servos do Deus Altíssimo. Satanás também tem os seus servos, assim como nós temos instituições que trabalham para Cristo, Satanás também tem instituições que trabalham para Satanás. E nós temos que ter distinção entre o joio e o trigo, aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, Você é luz para o mundo e você tem que voar alto. E o último voo que nós vamos fazer, você sabe qual é? Para o céu. Glória a Deus. Esse é o último voo que nós vamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha o que acontece. Quem são os servos de Satanás e como eles trabalham? Eu vou dar 2 exemplos de servos de Satanás e como eles trabalham. Disfarçadamente, há uma aparência do bem, mas no fundo a aparência é do mal. O primeiro desse lado aqui, do meu lado, é a simbologia da maçonaria. Vocês já ouviram falar sobre a maçonaria. A maçonaria é uma instituição que trabalha com o ocultismo, que trabalha com o satanismo, mesmo que as pessoas, às vezes, lá dentro não saibam. Mas o que é falado, a forma com que eles... Só para ter uma ideia, quando a pessoa entra numa maçonaria, que ela é convidada, a primeira sessão de iniciação que eles chamam, que é a entrada deles na maçonaria, eles ficam atrás de uma porta, e aí o venerado, que é a pessoa que eles veneram, nós veneramos e adoramos a Cristo, e eles têm lá um venerado, lá o maçom 33, que é o grão-mestre, tá? E eles chamam lá de o venerado, todo mundo adora ele. E ele está do outro lado da porta e a pessoa tem que falar assim: eu preciso da luz, eu estou nas trevas e eu preciso da luz. Aí eles abrem a porta e ele entra na maçonaria. É assim que começa. E existem cristãos, pastores, que ainda não caiu a ficha, que ainda não caíram as escamas dos olhos, que estão lá. E como é que pode um homem de Deus falar que ele não tem luz, que ele precisa da luz? Cristo é luz do mundo. Quem tem Jesus, eu e você temos Jesus, nós brilhamos com o Espírito Santo, nós não precisamos disso. Então não vou entrar em muitos detalhes, mas só para que vocês saibam, a maçonaria não é de Deus, o contrário, é uma instituição de Satanás, que está trabalhando constantemente em vários lugares do mundo, em várias cidades, para que o anticristo instale o seu comando e o seu poder na terra. Detalhe, a maçonaria criou um grupo de jovens, que se chama Demolei. De demônio, é tão escancarado que eles colocam até os próprios nomes escancarados dessa forma. Outra coisa que a maçonaria está fazendo no mundo e no Brasil. No Brasil já separaram 2.000 crianças e colocaram os chips nessas crianças. Lembra que a Bíblia diz lá em Apocalipse sobre isso? A marca da besta? Então, 2.000 crianças, eles deram desculpa que é para as crianças não se perderem e eles acompanharem até para o GPS. Mas é mentira de Satanás. No fundo, é a implantação do reino do anticristo. Então, ela trabalha para a implantação do anticristo. E ali nós estamos vendo o Papa João Paulo II. João Paulo II, ele está sentado no quê? Num trono. E onde ele está? Em que lugar? No céu. Uma blasfêmia contra Deus. Como se ele senta. Quem senta no trono? É Deus. Quem está nos céus? É Deus.
ele não é Deus, ele não está no céu, ele representa Satanás. Então a igreja, infelizmente, esta igreja, ela trabalha de uma forma errada, ela engana as pessoas. Nós fomos em Roma, eu e minha esposa estivemos em Roma, e em Roma e na Itália inteira é espalhado esta forma. Tem banners espalhados em tudo quanto é lugar. Eles estão adorando uma pessoa que morreu e que se coloca na posição de Deus. Infelizmente está errado, e nós temos que abrir os nossos olhos para essas coisas. A intenção hoje é mostrar o que é certo e o que é errado, aqueles que estão trabalhando para Cristo e aqueles que estão trabalhando para o anticristo. Ninguém, por mais que você se sinta assim, puxa vida, mas isso eu senti, porque talvez eu estou envolvido com isso e eu não sabia. Então, você não sabia, Jesus está abrindo os teus olhos para você conhecer isso, para você saber que isso não é de Deus. Não sou eu que estou falando e criando e inventando. Isso existe e está à disposição. Inclusive, se você quiser pesquisar na internet, você tem acesso a isso. Mensagens subliminares através das instituições de Satanás. Se você perceber, muitas vezes até pastores me criticam com isso, mas a verdade tem que ser falada. O meu problema não é mudar a cabeça de ninguém, rachar e mudar a cabeça. O problema é, eu conheço isso e eu tenho que falar. Cada um tem o livre-arbítrio. Lembrando que Deus não quer que nós tenhamos livre-arbítrio, mas se você tem isso garantido, você escolhe o que você quer fazer. Se você for estudar, Hades tem um significado na Bíblia, significa lugar de tormento. Segundo a palavra de Deus, Hades é um lugar de tormento. Vocês acreditam que esse nome aí, não tem nada a ver, porque segundo a numerologia e segundo o tarô, o nome Hades significa colorido, muito alegre, chamativo. Numerologia. Alguém de vocês segue numerologia ou tarô? Não, né? Mas na Bíblia Sagrada, o Hades, inclusive ele é com H, significa o quê? Significa lugar de tormento. Como é que uma empresa coloca o nome de um suco dessa forma? Perguntar: quando você recebeu o teu nome, mamãe e papai estudaram, pensaram em escolher o teu nome, não foi? Ou foi simplesmente, joga esse nome? Não. Quando você coloca um nome em algo, em alguém, você estuda. Agora você imagina um produto que pode levar ao prejuízo à empresa, à falência ou não. Tudo é analisado detalhadamente. Aqueles que servem a Deus, eles usam a Bíblia como referência, usam nomes bíblicos, algumas coisas assim em tudo na vida. Mas quem não é de Deus, que usa a numerologia, os signos, o tarô, ele vai fazer também com a mesma referência. Coca-Cola. O significado de Coca-Cola foi feita uma campanha mundial para mudar o nome. Cada país tinha um nome. O Brasil era Coca-Cola. O país que ganhou o nome foi o Brasil. Por quê? Porque tinha um significado, uma mensagem subliminar que chama-se Alô Diabo. Por quê? É uma instituição que arrecada dinheiro para Satanás. Nos Estados Unidos, para que vocês saibam, 70% da Coca-Cola, da empresa, das ações, caíram quando isso foi espalhado para o mundo. Os crentes americanos espalharam isso para o mundo, principalmente nos Estados Unidos. Caiu 70% das ações. Quebrou a Coca-Cola? Não, quase quebrou a Coca-Cola. Mas como ela tem em vários países do mundo, e a maioria dos países onde ela está, isso não foi desmascarado, porque a maioria dos países ainda não são crentes, eles não conhecem ou não acreditam, eles são enganados e continuam fazendo isso. Mas mesmo assim a Coca-Cola nos últimos tempos tem comprado água, empresas de águas e de suco para poder se reerguer.
No Brasil nós temos a água cristal, que é comercializada, né? E mais um monte de suco, dentre eles o suco Del Valle agora, que é de uma empresa mexicana, foi comprado pela Coca-Cola. Você tem que tomar cuidado porque eles estão comprando tudo, porque eles sabem que isso já espalhou no mundo. E eles começam a não ter. Aí essas empresas colocam o nome bem pequenininho lá para quase ninguém perceber, porque eles são obrigados a colocar, né? Para ninguém perceber. E aí eles continuam se mantendo no mercado. Olha aí, as criancinhas também. As criancinhas também são pegas ultimamente. Numa propaganda internacional e mundial, vocês vejam ali as caveirinhas. Você sabe qual é o significado de caveira? É que eu tenho lá todos os desenhos depois da simbologia, mas eu acredito que nós não vamos conseguir passar hoje. A caveira, aquela que tem o formato da caveira e também os ossos cruzados. Você sabe qual é o significado? Morte, morte. Ele é usado para alertar veneno, frascos de veneno tem o desenho dela, e naqueles lugares onde tem alta tensão ele é usado. Por quê? Se você invadir, você vai morrer. É um sinal de morte. E se é um sinal de morte, o que está fazendo na mochila de criança? Se é um sinal de morte, o que está fazendo na roupa de homens e mulheres e crianças espalhadas para o mundo inteiro? É para atrair morte, é para dar legalidade e morrer. E essa morte não é uma morte somente a morte física, é a morte física e espiritual. O significado maior é isso. E está na moda, e todo mundo está usando. E eles colocam uns enfeitinhos, né? Um lacinho para ficar bonito, para disfarçar. Lembra de novo? Aparência do mal. Parece bonitinho. Já pensou uma caveirinha parecer bonitinha? Já viram uma caveira, um esqueleto? Aqui na faculdade tem. Você acha que aquilo é bonito? Não é. Não é. Tá? E significa morte. Instituição de Satanás. Assim você identifica se é de Deus ou se não é de Deus. Temos também vários filmes, né? Vários desenhos. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas nós temos até exemplos de desenhos e filmes onde há uma mensagem subliminar mostrando tudo aquilo que não é de Deus. O Avatar mesmo é uma propagação da nova era. É uma mistura de animais com homens. Aquilo que Deus na Bíblia diz que é abominável para Deus é o que eles estão fazendo. Mas com uma história linda, né? Hollywoodiana, com músicas bonitas, né? Achando que isso aí é bom. E é maldição. Quem assistiu Avatar tem que dobrar o joelho e pedir perdão para Deus várias vezes, pedir para Deus tirar toda aquela maldição que é lançada nesses filmes, porque esses filmes são consagrados, e quando você abre, maldição vem sobre a tua vida, sobre a tua família, mas em nome de Jesus. Se você repreender, tudo bem. Se você estudou, assistiu para conhecimento, tudo bem. Eu não assisti o filme inteiro, mas eu tive que assistir alguns trechos para poder entender e falar do que se trata com vocês ou em outras oportunidades. E ali nós vemos, o Walt Disney tem experiências, né? Eles lançam através dos seus brinquedos, dos seus filmes, dos seus desenhos, maldição no mundo inteiro. Só quem já passou por essa experiência espiritual sabe o que é isso. E são terríveis. Propaga prostituição, né, iniciando nas crianças. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Unicórnio. Vocês sabem qual é o significado do unicórnio? Homossexualismo. Cada coisa tem uma simbologia. Eles não fazem simplesmente por fazer. Eles fazem com uma intenção de destruir as pessoas, principalmente os crentes, porque os outros já são dele. Tá? Mais simbologia, através de instituições de Satanás, né? A simbologia da maçonaria, do olho que tudo vê, até no dinheiro, tá? Do dólar, né? Símbolo aí daquele filme Tropa de Elite, né? Que é o Bob